Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos então continuar estudando Missionários da Luz. E a gente não terminou na última aula o capítulo sobre materialização. Nossa, que capítulo legal, né, pessoal? Muito interessante, trazendo assim, André Luiz trazendo para nós os bastidores espirituais desse processo de materialização e o trabalho que dá para a espiritualidade que a gente nem imagina, né? A gente nem imagina o tanto que eles se desdobram para nos auxiliar, não só nesse trabalho, mas sempre. E aí a gente vai continuar hoje com a parte 2 do capítulo 10, que é da materialização. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. E a gente terminou na última aula falando sobre um senhor encarnado que iria participar daquele trabalho de materialização como um telespectador, mas naquele dia ele tinha consumido muita bebida alcoólica e seria muito prejudicial para o trabalho. Ele ia emitir venenos através da boca, dos poros, do nariz. E quando a equipe responsável pelo trabalho soube que ele tinha feito uso abundante de alcoólicos, rapidamente tomou as medidas necessárias para que ele ficasse isolado. Então, quando entra esse senhor P, como está no livro, André Luiz fica até surpreso, porque ele não estava, a gente imaginou que seria assim uma pessoa caindo de bêbado. Não foi o caso, entrou normal, cumprimentou todo mundo. Ninguém diz que ele tinha consumido muita bebida alcoólica, ninguém. André até fica surpreso, né? E aí Alexandre explica, ó, parecer não é tudo. Ele realmente fez um consumo, é um viciado. Então o organismo dele já até está acostumado a essas altas doses de alcoólicos. E aí André Luiz viu o trabalho de muitos espíritos que ficaram ali tentando neutralizar a influência daquele senhor. Então, durante todo o trabalho, ele ficaria isolado. Alexandre até disse que se fosse um outro tipo de trabalho, aquele irmão poderia ser carinhosamente socorrido. Mas, como era um trabalho de materialização, a sua respiração, as suas emissões iam ser como venenos e atrapalharia. Então, ele teria que ficar apenas isolado. Num outro tipo de trabalho, ele poderia ser auxiliado. Naquele, ele só ia ficar isolado. E aí, durante todo o trabalho, um grupo ficou ali próximo desse senhor para que ele não influenciasse o ambiente, né? E era isso. Bom, vamos continuar então. Então, a médium foi conduzida para um ambiente mais íntimo, e aí entrou no processo de transe, a médium de efeitos físicos, né? Sabemos que precisa ter um médium de efeito físico, era uma menina, uma mulher, e ela tinha como mentor o Alencar. Então, a médium foi conduzida para um pequeno gabinete improvisado e começou a fazer uma oração. Trocou as luzes, né? Deixou uma luz mais vermelha, um ambiente mais escuro, que a gente sabe que no trabalho de materialização tem que ser esse ambiente mais escuro. E aí começaram a fazer uma oração e André observou o pensamento dos encarnados, que supostamente estavam lá para auxiliar, colaborar com pensamentos equilibrados. Mas o que as pessoas estavam pensando? Todos estavam fazendo exigências. Uns queriam decidir quem deveria se materializar, outros queriam decidir o que o espírito que se materializasse deveria fazer, queriam decidir. André disse que a reunião era profundamente dominada pelo eu. As exatas palavras do André são essas. Uns exigiam, exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização, normalmente parentes, né? Uma pessoa que perdeu, por exemplo, o pai. Que meu pai venha hoje materializado e tal. Que meu filho venha. Normalmente era dominada pelo eu. André ficou muito surpreso, porque ele conseguia, né? A gente sabe que os espíritos, eles percebem os nossos pensamentos e o de todo mundo estava assim. E isso causou um certo choque nas vibrações do ambiente, porque os encarnados não estavam colaborando. Então, seus pensamentos começaram a atrapalhar, de fato, a reunião.
É tanto que o diretor espiritual daquele trabalho, o Calimério, ele ficou até preocupado. Ele falou, olha, a gente precisa interromper a concentração dos encarnados. Porque se eles continuarem com esse tipo de pensamento, querendo exigir as coisas que vão acontecer no trabalho, quem vem, não vamos conseguir. A gente precisa distrair eles de alguma forma, né? E aí, Alencar pediu que Alexandre materializasse uma garganta para falar com os encarnados que cantassem, né? Pegassem um violão, começassem a cantar para ficarem só ali concentrados na música, no que eles estavam cantando e parassem de ficar em oração, que eles estavam com os olhos fechados, supostamente em oração, mas na verdade os pensamentos estavam muito inquietos. E aí Alexandre pediu o auxílio de André. E aí, a médium, já que estava naquele gabinete mais atrás, ela já estava em transe, o perispírito já tinha ali saído do corpo e saiu assim, um pouco confuso, sem entender o que estava acontecendo, mas logo foi amparada pela Verônica e outros espíritos benfeitores que estavam ali. E do corpo que estava ali, né, o corpo de carne que estava deitado, começaram a sair a força nervosa, mais conhecida como ectoplasma, saindo da boca, das narinas e dos ouvidos. E como se fosse uma névoa bem pastosa. E aí Alexandre, que precisava materializar a garganta para conversar com os encarnados, pegou um pouquinho dessa porção e falou com o André para ele ir mentalizando a garganta com todas as suas minúcias e tudo mais. E aí ele pegou. André explica que era como se fosse um gesso bem líquido, bem fácil de ser manipulado. Era de uma substância muito plástica, então ela se transformaria no que o espírito desejasse. E aí Alexandre pegou, aí o ectoplasma começou a moldar no formato de uma garganta. E os encarnados que estavam ali assistindo, eles tinham a impressão que estava se mexendo sozinho. E depois de um tempo, e André auxiliando, né, com os pensamentos, a garganta estava prontinha. Era uma verdadeira garganta. Eu fico pensando, gente, é impressionante demais essas coisas, né, que a gente vê em André Luiz. Eu fico imaginando eu lá na plateia vendo a garganta no ar, né, e eu ia ficar assim, até difícil concentrar mesmo, né, com essa, a gente ainda é muito curioso com essas questões espirituais, mesmo tendo todo o conhecimento, quando a gente vê, a gente fica assim, né. Eu imagino que os encarnados que estavam lá também não conseguiam colaborar da maneira correta, porque estava tudo muito surpreendente e tal. Então tinha essa garganta, e Alexandre fez o teste nela, igual a gente testa um microfone, igual a gente pega o microfone e testa, né? E André reparou que todos os encarnados conseguiam ouvir a voz de Alexandre. Era um processo magnífico. Como se eles tivessem moldado ali um microfone, né, e aí conseguissem falar. E era uma garganta. E aí, Alexandre fala que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Precisamos da colaboração de vocês. Evitem a concentração, evitem a concentração e comecem a cantar. Cantem. Vamos lá, música no ambiente. E aí os encarnados pegam ali os instrumentos, começam a cantar músicas, né, músicas espíritas, e isso facilita que o trabalho continuasse. Logo depois, utilizando, claro, sempre do ectoplasma, Alencar estava ali completamente materializado. Alencar, o mentor da médium. E é interessante notar, André Luiz nos narra, que Alencar e a médium estavam profundamente conectados. Profundamente. Por vários fios, inclusive, que dava para perceber. Então, eles estavam profundamente ligados. É tanto que, se algo acontecesse, por exemplo, ao Alencar, que estava ali materializado, o corpo dela que estava ali, né, da médium deitado, sentiria na hora. E se algo acontecesse ali ao corpo que estava descansando, alguém fosse lá, mexesse, o Alencar sentia. Então eles estavam muito ligados. O que aconteceu quando o Alencar materializou? Os encarnados que estavam ali ficaram admirados,
queriam abraçar ele a todo custo, queriam todo mundo pegar na mão dele, abraçar. Essa época aí, esse livro aqui, né, da década de 40, 50, não tinha a facilidade de máquina fotográfica, mas imagina se fosse hoje, gente. O pessoal já tinha pego o Alencar, batido uma selfie, já estava nas redes, no Instagram, né? A gente ia fazer dessa forma. E lá aconteceu assim, as pessoas queriam pegar na mão dele, queriam abraçar, e isso causou um desconforto na médium, porque como eu falei, eles estavam muito ligados. E aí causou um certo desconforto nela, a multidão teve que ser acalmada, né? Vamos lá, pessoal, fiquem calmos, os gestos tiveram que ser contidos pelos assistentes. E aí, depois ele materializou algumas flores, mãos, como sempre, né? Acontecia nesses trabalhos de materialização e o trabalho finalizou, né? Ele trocou algumas palavras com os encarnados, uma pequena palestra, e aí todo mundo terminou o trabalho muito contente, muito feliz. André, abismado com o processo, né? O tanto que a espiritualidade tinha recursos para fazer um trabalho como esse. Mas André ficou com um sentimento de que os encarnados não tinham entendido o verdadeiro sentido do trabalho. Isso é logo no fim do capítulo. E ele vai levar esse questionamento para o Alexandre. Vai falar, poxa, Alexandre, mas esse trabalho todo que deu, de tanta, olha, um monte de benfeitor, um monte de assistente, um monte de trabalhador, enfermeiro, para uma meia dúzia de encarnados que não compreenderam, não conseguiram nem auxiliar direito, né? Não é justo. E aí Alexandre fala, mas e Jesus? Você acha que Jesus veio à Terra só para conversar com galileus que não compreendiam? Todo o bem que a gente faz, e o mal também, é para toda a humanidade. É uma semente que uma hora vai germinar. Então, a nós, cabe somente fazer a nossa parte, e nossa parte foi feita. E aí, André fica mais aliviado. E bom, esse é o nosso capítulo 10, materialização. Muito interessante. Prepara que a próxima aula, pessoal, a próxima aula vai ser muito boa, tá bom? Então, encontro vocês na próxima, se Deus quiser.